It's an honor for me to be here, É uma honra para mim poder estar aqui. and I would like to thank Eu gostaria muito de agradecer Pastor Antonio, o pastor Antônio, Pastor Danilo, o pastor Danilo all the other pastors, e todos os outros pastores. and all the church volunteers, E também a todos os voluntários, os diáconos aqui da igreja. every single person that's part of this church. Cada pessoa que faz parte Let's dessa clap for you igreja. guys. Vou dar uma salva de palmas para vocês mesmos. But Pastor, I have a word for you. Mas pastor, eu tenho uma palavra para você. I was standing there, Eu estava em pé ali atrás and God started talking to me about you. e Deus começou a falar comigo sobre você. And you're saying, that's my son that I love so much. E ele estava falando para mim, esse é o meu filho que eu amo tanto. That's my son, I'm so proud. Esse é o meu filho no qual eu tenho tanto orgulho. You've been a pastor for so many years. Você vem sido um pastor durante tantos anos. And so many pastors, after a while, they start losing the fire. E muitos pastores, depois de um tempo, eles começam a perder o fogo. But God says, you're a childlike. Mas Deus te fala que você é como uma criança. And unless you're a child, you're not going to reach heaven and have the fullness of God. E a menos que nós sejamos como crianças, nós não alcançaremos a totalidade do reino de Deus para nós aqui. And your heart like Jesus. E também o seu coração como o de Jesus. I've seen you worshiping. Eu vi você adorando. And the Lord is saying, E o Senhor diz: you've been in a season. que você vem estado numa It's been a temporada. testing season. Vem sido uma temporada de testes. But there's going to be a new breakthrough in your life. Mas vai acontecer um novo romper More na sua power. vida. Mais poder, More influence. mais influência, Different states. em estados diferentes. Not only here. Não somente aqui. The movement you guys O have movimento que is vocês têm expanding more. vai expandir ainda But your mais. personal influence Mas a sua is influência going to pessoal rise in other states. vai aumentar em outros So lugares. Lord, in the name of Então, Jesus, Senhor, em nome de Jesus, I pray that lightning fall now. oro para que o raio caia agora. Jesus' name. Em nome de Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Before anything, Antes de qualquer coisa, all the glory, all the honor, everything that happens here tonight, saiba que toda a honra e toda a glória, tudo aquilo que a gente for viver essa noite, it's Jesus. é sobre Jesus. I'm a testimony Eu sou um testemunho vivo that He's a promise keeper, de que Ele mantém as suas promessas and that the word of the God is truth. e que a palavra de Deus é verdadeira. Why? Por quê? He loves to choose the most disqualified Eu vou te falar, Ele ama escolher os mais desqualificados and use them for His glory. e usá-los para a sua glória. I think it's because Eu realmente acho que é porque there's less of deep programming existe menos eles precisam desaprender menos coisa. So maybe that's why, I don't know. Então, talvez seja o porquê, eu não sei. Because there's a common theme in the Bible, right? Porque Common theme. porque existe um tema, existe Right. um assunto em comum na Bíblia. Like the apostles, they were totally disqualified. Por exemplo, times em comum. Por exemplo, os apóstolos, eles eram completamente desqualificados. But it's by the grace of the Lord Mas é pela graça do Senhor and His love e o amor dele. that He made it so easy for all of us Ele tornou tão fácil para todos nós, to reach heaven, para alcançarmos o to céu, be children of para God, sermos filhos e filhas de Deus and to receive power. e também para receber poder. There's this American preacher, he says this: Existe um pregador norte-americano que ele vai falar assim: if you're a Christian se você é um cristão and you're not living a supernatural life, e você não está vivendo uma vida sobrenatural, it's because you're living a superficial é life. porque você está vivendo uma vida superficial. Everyone that follow Jesus and God, Todo aquele que segue Jesus e Deus they lived a supernatural life. viveram uma vida sobrenatural. I want you to pay attention. I want to say something before I talk about some books. Antes de eu falar sobre os livros, eu quero falar sobre uma coisa e queria pedir a sua atenção. You know, the word says that Lucifer fell because of pride. He wanted to be God. Vou falar para você a palavra, ou melhor, a palavra vai falar para você que Lúcifer, ele caiu do céu, ele foi lançado fora do céu porque ele se tornou orgulhoso, queria se tornar semelhante a Deus. And Adam and Eve were in the garden. Everything was perfect.
E aí Adão e Eva estavam no jardim do Éden e tudo era perfeito. And there was the tree of life E aí a gente tinha a árvore da vida and the tree of the knowledge of good and evil. e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Everything was perfect. Tudo era perfeito. And then the liar came. E aí o mentiroso chegou. Eat from the other tree that you're not supposed to. Coma dessa árvore que você não deveria comer. Then you will be like God. E aí você se tornará semelhante a Deus. But the Bible says God already had made them in His image. Mas a Bíblia vai falar que ele já tinha feito Adão e Eva na sua imagem e semelhança. So that was just a lie. Então isso era uma mentira. But they were tempted. Mas eles foram enganados. And because of pride, E por conta do orgulho, because they wanted to know, porque eles queriam saber, they wanted to understand, eles queriam entender, they wanted to be like God, eles queriam ser semelhantes a Deus, they ate that fruit. eles comeram fruto. This is the Word of God. Isso é a palavra de Deus. I believe that 100% of this is true. Eu acredito que 100% do que está nesse livro é verdade. But unfortunately, Mas infelizmente, and that's something Dr. Randy Clark teaches, isso é uma coisa que o Dr. Randy Clark fala bastante. some people, Algumas pessoas, they have experienced only this level of the Word of God. elas experimentaram só esse nível, só até um certo nível da palavra de Deus. Not the fullness. Não a totalidade. And because of pride, E por conta do orgulho, they reduce the Word of God to their level of experience. essas pessoas, elas reduzem, elas abaixam o nível da palavra de Deus para o nível das suas experiências pessoais. And that's not right. E isso não está certo. So I believe Então eu acredito that a lot of times, que muitas vezes, if you are a Christian and you're not moving in power and not being used in a bigger way by the Lord, se você é um cristão e não se move em poder ou é usado pelo Espírito Santo, it's because of pride. é por conta de orgulho. Something that's attached to pride Alguma coisa que está relacionada a orgulho is the need of having control. é uma necessidade de estar em controle. Because before eating of the fruit of knowledge and evil, Adam and Eve, Porque Adão e Eva, antes de se comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, they lived 100% eles viviam uma vida 100% of faith and trust. de fé e confiança. So I'm going to ask you, Então eu vou te fazer uma pergunta. when you wake up in the morning, Quando você acorda pela manhã, what fruit are you eating? qual fruto você está se alimentando? Is it the fruit of tree of life Você está se alimentando do fruto da árvore da vida or of the tree of knowledge? ou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Are you asking God, God, what do you want me to do today? What do you want me to do with my life? I know that you love me. I trust you. Just guide me. Você está chegando a Deus e perguntando: Deus, o que você tem para minha vida? O que você tem para o meu dia? Me guia. Eu quero ser guiado por você. Or are you in control of your life? Ou você está tendo o controle da sua própria vida? Because in 1 John 2, Porque em 1 João 2, John says, João vai falar the person that knows God que a pessoa que conhece Deus obey God obedece a Deus. because they understand Porque essa pessoa entende God's love, o amor de Deus, that His plans que os planos dele are much better than we can imagine. são tão melhores do que nós podemos imaginar. He knew you before the foundation of the world, Ele sabia quem você é antes da fundação do and mundo. He had good plans E ele tinha bons and planos, plans for you to prosper. planos para você prosperar. So what I want to do right now, Então o que eu quero fazer agora, because I want to make sure you're going to receive the fullness of God for you tonight, porque eu quero ter certeza de que você vai receber a Ao- totalidade daquilo que Deus quer fazer aqui. I want you to close your eyes, Eu queria pedir para você fechar os seus olhos. and I want you to, Holy Spirit, show them what they need to repent and renounce, if it is pride or the need of control. Espírito Santo, eu te peço que você venha revelar a cada um aqui o que eles necessitam se arrepender e renunciar, se é talvez um orgulho ou uma necessidade de estar em controle. God is looking for people Deus está procurando por pessoas that are 100% submitted to Him, que estão 100% submissas, just like Jesus was. assim como Jesus era.
People, when God says, go do this, Pessoas às vezes pensam, Deus fala, vai e faz isso. when they know it's God, Quando elas sabem que é de Deus, even though they don't understand, mesmo que não faça sentido, they go and do it. elas vão e fazem. And ask question later. E fazem perguntas depois. So if you are having issues of trust with the Lord, Então, se você vem se encontrado em problemas de confiança com o Senhor, and that could be because of fear, isso pode estar relacionado a medo. but God didn't give you a spirit of fear. Mas Deus não te deu um espírito de He medo. gave a spirit of love, power, and a sound mind. Ele te deu um espírito de amor, poder e domínio próprio. So if that's you, Então, se isso é você, do this prayer with me. faça essa oração comigo. Thank you, Lord, Obrigado, Senhor, for your love. pelo seu amor. Thank you, Lord, Obrigado, Senhor, that you made so simple que você fez tão simples to be a children, para eu ser um filho to move in power. e me mover em poder. So I renounce any pride and any control. Então eu renuncio todo orgulho e todo controle. And I commit my heart to you. E eu dedico meu coração a você. Use me how you want, Lord. Me use da forma que você desejar, Senhor. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. And I don't want you to be sitting down there and possibly you might have pain in your body. E você que está sentado aí atrás, aí embaixo, você possivelmente pode ter alguma coisa no seu corpo. I don't want you to have pain on your body right now. E eu não quero que você tenha dor no seu corpo agora. And I believe, E eu acredito, pay attention, what you believe preste atenção, aquilo que você acredita is what you reap. aquilo que você acredita é aquilo que você colhe. Because every thought that you have, if it's yours, not from the enemy, you are sowing something. Porque se aquilo que os seus pensamentos, se eles realmente são teus ou de Deus e não do inimigo, você está semeando alguma coisa. So if you only believe you get healed when somebody put a hand on you, Então, se você acredita que você só vai ser curado quando alguém vier e colocar a mão em você, most likely that's when it's going to happen. muito provavelmente vai ser somente quando isso acontecer que você vai ser curado. But I believe, and that's why I speak, Mas eu creio, por isso eu falo, that if you have pain on your body right now, que se você tem dor no seu corpo agora, and if you do an act of faith, e se você fizer um ato de fé, and you're going to stand up, e você vai ficar de pé, and you're going to move around to check wherever you had pain, can be your neck, your knee, your back, whatever it e is. você vai começar a se mover para checar, e pode ser o seu pescoço, suas costas, o seu joelho, o seu ombro. If you cannot get up, still try to check if you're sitting down. Se você não levantar, mas ainda ficar sentado e tentar se movimentar, checar, The point is that you act with faith. o ponto é o seu ato de fé. You're going to be at least 80% or better. Você vai estar 80% ou melhor. So if that's you, Então, se isso faz sentido para você, you're welcome to get up now and start checking your body. eu queria pedir para você ficar de pé agora e começar a checar o seu corpo. And check your body. Move around. I don't know if it's your neck. Se mexe, Move não sei like se é this. seu pescoço, If your knee, maybe you do a squat or twist around. se é o seu joelho, tenta fazer um agachamento. Se é a sua cintura, tenta dar uma girada. And if you are at least 80% better, I want you to glorify Jesus by waving both of your hands like this. E agora, depois de testar, se você tiver 80% ou melhor, eu queria que você, num gesto de glorificar Jesus, fizesse um X assim, ficasse fazendo com as duas mãos. Do you like that to glorify Jesus? Faça assim para glorificar Jesus. I see one there. Thank you, Jesus. Eu vejo um ali. Another one. Thank you, Jesus. Keep moving. Keep testing. Continua fazendo. I'll tell you. Okay, more here. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus tests your faith. Because if you get up and you do one movement, Jesus, ele testa a sua fé, porque se você levanta, mas faz assim, that doesn't look like faith.
Isso não parece muito com fé. We've seen testimonies. Nós temos visto testemunhos. People that couldn't lift their arms more than this. Pessoas que não conseguiam levantar o braço acima do They had ombro. so much faith for their healing. Elas tinham tanta fé para sua They cura, kept for 15 minutes trying to lift their arms. que a pessoa ficou 50 minutos tentando, 15 minutos tentando levantar os braços assim. And then finally happened. E aí de repente aconteceu. God honors faith. Deus, ele honra a fé. I believe that after love, Eu acredito que depois do amor, faith is the most important thing. fé é a coisa mais importante. Amen? Amém? Vamos bater palma a Jesus. Let's clap for Jesus. And I have some books from the Global Store I would like to give away. E aqui eu tenho alguns livros da loja da Global que eu queria entregar a vocês. And Bill Johnson, he's the senior leader of Bethel Church in the United States. Sabe, o Bill Johnson, ele é o pastor sênior da igreja Bethel nos Estados Unidos. And he says E ele diz that Global Awakening que a Global Awakening has the best traveling bookstore. tem a melhor loja de livros ambulante. So you can find there all kinds of things because they don't sell only from Randy Clark, it's from many authors, from many ministries. E lá você vai achar tantos livros de tantos autores, porque não é só do Dr. Randy Clark, mas são de vários outros líderes. So the first one I would like to talk about is the breakthrough of healing. Então o primeiro que eu gostaria de falar é o romper da cura. And that's for someone that's already moving the gifts of healing. Eu queria dar esse livro aqui para alguém que já se move nos dons de curar. And this to help you break religious spirits and create a bigger atmosphere of faith. Isso vai te ajudar a quebrar alguns espíritos religiosos e criar uma atmosfera de fé. And she raised her hand first, so she's hungry, she'll get it. Então, porque essa moça levantou a mão primeiro, eu consigo ver que ela está faminta, então eu vou honrar a sua vida. The next one is called intimacy with God. O próximo é chamado de intimidade com Deus. You know, Randy Clark's heart is about that we all are called to preach the gospel in power, moving the gifts. Sabe, o Randy Clark, ele vai falar que todo cristão é chamado para se mover em poder e também nos dons do Espírito Santo. And this book, it's only testimonies of students of Randy Clark that have seen healing. E esse livro, ele não vai falar dos testemunhos do Randy Clark em específico, mas sim dos seus alunos que se moveram em cura. And for the testimony to make to the book, E pro testemunho, para fazer o livro, Randy Clark had to read it, o Randy Clark teve que ler, and then it made him cry, e aí se o testemunho fizesse ele chorar, he would come here. ele ia colocar o testemunho no livro. Here you go. Tá aí. This next one is called Destined for the Cross. Esse próximo aqui é chamado Destinado para a Cruz. And it talk about 16 different reasons why Jesus had to die and go on the cross. E vai falar sobre 16 motivos diferentes por que Jesus teve que morrer e ir para a cruz. So it's more of like a theology book. Então é um livro mais So teológico. I want to give this one Então eu quero dar esse aqui for a pastor para um pastor or ou like a cell group leader. um líder de célula. A leader. Um líder. Leader. First one gets it. O primeiro que chegar aqui pega. And finally, E finalmente, this one is called There is More. esse aqui é chamado Mais de Deus. And it's part of what's going to happen in here tonight. E ele é mais ou menos aquilo que a gente vai viver aqui essa noite. It can go deeper regarding the biblical basis for impartation. Ele se aprofunda nos fundamentos bíblicos da transferência de unção, Testimonies, testemunhos and many other stories. e muitas outras histórias. This one I'm going to let Pastor Danilo choose who he gives Esse to. daqui eu vou deixar para o pastor Danilo escolher para quem que ele vai dar. And just for the team of the church, I don't know if there's a time here, just so I have an idea how long I can go before ministering, things like that or not, or... E para o time da igreja eu queria perguntar, quanto tempo eu tenho? Qual que é o meu horário máximo aqui que eu posso ficar? Okay.
Ok. But let's still be short. Então, mesmo assim, vamos dar uma resumida aqui. Because you guys don't want me. Porque vocês não querem a mim. You guys want the Holy Spirit, amen? Vocês querem o Espírito Santo, amém? So what I plan on doing, Então, o que eu estou planejando fazer it's do an impartation service. é uma reunião de transferência de unção. And then we're going to switch quickly E aí depois a gente vai mudar rapidamente for healing, para curas, where the global team, onde o time da Global, they're going to listen to me so well. que eles vão me escutar tão bem, And when I tell them to stop doing impartation, que quando eu falar para eles para pararem com a transferência de unção, they're going to come up here eles vão vir aqui and they're going to give words of e knowledge. vão entregar palavras de conhecimento. Put your hand up if you know what a word of knowledge is. Coloca a sua mão para cima se você sabe não sabe o que é uma palavra de conhecimento. No. Não, se If você you sabe. do, Se você sabe, coloca a sua mão para cima. if you Perdão. know, okay, so we're gonna not waste time teaching on that. Tá bom, então a gente não vai perder tempo ensinando sobre isso, I know this church is equipped. porque eu sei que essa igreja aqui está equipada. But Paul in 1 Romans 11, Mas Paulo em Romanos 11, he says that he longed to come see them. ele vai falar que ele desejava ver eles, os romanos, So he could pray for them, para que ele pudesse orar por eles, so he would receive gifts para que eles recebessem dons to strengthen them. para fortalecê-los. And that's not why Paul thought it was something about him. E não era porque Paulo estava ensinando algo sobre ele mesmo, But he understood the authority that the Holy Spirit, the authority that Jesus gave to him through the Holy Spirit. mas sim porque ele entendia a autoridade que Jesus tinha lhe dado por meio do Espírito Santo. And I'm going to ask for Pietro to read two different verses. E eu vou ler para vocês 2 versículos diferentes. And the first one A primeira is Acts 19, é Atos 19, 1 through 6. do 1 até o 6. And I'm not going to read so we can go faster. He's just going to read in Portuguese. Então ele não vai ler em inglês, eu vou ler em português aqui para a gente poder encurtar um pouco o tempo. Atos 19, 1 a 6. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo, responderam eles. Então, que batismos vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Paulo disse: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. So pay attention. Então, preste atenção. They didn't even know about the baptism of the Holy Spirit and fire. Eles nem sabiam sobre o batismo no Espírito Santo e no fogo. They have been baptized only in water. Eles só haviam sido batizados em água. By this passage, Por essa passagem, they were not filled with the fire of the Holy Spirit. eles não eram cheios do fogo do Espírito Santo. So when Paul put his hands on them, Então, quando Paulo impõe as mãos sobre they eles, received the plenitude, the fire of the Holy Spirit, eles receberam a plenitude, o fogo do Espírito Santo. and they E started prophesying, moving gifts, speaking tongues. Começaram a falar em línguas, a profetizar. So now I want you to read this. Então agora eu queria pedir para você abrir em Atos 10. Primeiro a gente vai ler o 24. Um dia depois, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os parentes e amigos mais íntimos que ele havia convidado. Agora eu queria pedir para você pular para o 44. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre eles, sobre todos aqueles que ouviam a mensagem. Os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós.
Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles por mais alguns dias. So pay attention. Então presta atenção. This was the opposite situation now. Isso aqui agora é uma situação totalmente oposta. Peter was just talking. Pedro estava só falando. Holy Spirit fell in fire. O Espírito Santo veio com fogo. They were not baptized in water yet. E eles ainda não haviam sido batizados nas águas. Okay, so I just want you guys to understand. Então eu queria que vocês entendessem. Some people, they might receive the fire when they come out of the water. Algumas pessoas, elas recebiam fogo uma vez que elas saíam das águas. Others will not. Ou às vezes isso não acontecia. What is the fruit if you've been baptized by fire? Qual que é o fruto do batismo do fogo? The Bible says A Bíblia vai dizer que you prophesy, você profetiza, you speak in tongues, você fala em outras línguas and you are bold and courageous to preach the gospel. e também que você é cheio de ousadia para poder pregar o evangelho. And I'd like to use this example of Peter. E eu adoro usar esse exemplo de Pedro. Before the fire of the Holy Spirit, Antes do fogo do Espírito Santo, he rejected Jesus 3 times. antes dele receber o fogo do Espírito Santo, ele rejeitou Jesus 3 vezes. Then in the day of Pentecost, E aí no dia de Pentecostes, the fire came. o fogo veio. The same Peter, O mesmo Pedro he walked out of that building. que saiu daquele prédio, They were afraid before, ele estava com medo antes, but in boldness, mas em ousadia, he preached the gospel. ele pregou o evangelho. And 3,000 people gave their life to E Jesus. 3.000 pessoas entregaram a vida para Jesus. The church is supposed to equip the saints for ministry. A igreja deveria equipar os santos para o ministério. In Isaiah, in the Portuguese translation, it says that the Lord is the Lord of the armies. Na tradução em português, Isaías vai falar que Deus é o Senhor dos exércitos. You guys are his soldiers. Vocês aqui são soldados dele. So I ask you, what kind of soldier have you been lately? Então eu quero te fazer uma pergunta: que tipo de soldado você tem sido ultimamente? How many times in a month have you preached the gospel? Quantas vezes no último mês você pregou o evangelho? For a stranger on the streets? Às vezes para um estranho nas ruas. But let me tell you this. Mas deixa eu te falar uma coisa: If you're filled with the Spirit of the Lord, se você é cheio do Espírito Santo, you're going to be full of boldness and courage. você também é cheio de ousadia e de coragem. And when the spirit of fear comes, E quando o espírito de medo vem, you're still going to give a step. você ainda vai dar um passo. And that's when the miracles happen. E é exatamente aí que os milagres acontecem. So we're going to pray that you receive this fire of God. Então nós vamos sim orar para que você receba esse fogo de Deus. You know, I have a personal testimony that God is a promise keeper and that we are to move from glory to glory. Sabe, eu mesmo tenho um testemunho de que Deus cumpre as suas promessas e que nós deveríamos sim se mover de glória em glória. I first received my baptism of fire. Primeiro eu recebi meu batismo de fogo. 15 days later, 15 dias depois, I was activating the gifts of healing. eu fui ativado nos dons de curar. The first healing the Lord did is all His glory. A primeira cura foi o Senhor que fez, toda a glória é para Ele. It was a lower back pain. Foi uma dor nas costas, na lombar. And then the healing ministry started going from glory to E glory. depois disso, o ministério de cura começou a avançar de glória em glória. And today, for the grace of the Lord, E hoje, pela graça de Deus, we have seen cancer being healed, nós vimos cânceres serem the curados, blind seeing, os cegos the verem, deaf hearing, os surdos and ouvirem, people that got up from wheelchair. e pessoas que se levantaram de cadeiras de roda. But praise the Lord. Louve a Deus. But after I was activating the gifts of healing, Mas depois de eu ser ativado nos dons de curar, then the Lord activated my prophetic gifts. Deus ativou os meus dons, o meu dom profético. And after that, E depois disso, God started using me Deus começou a me usar to activate the gifts on people
para ativar os dons em outras pessoas, and corporate gifts of churches. mas também ativar dons em igrejas. That after we've been on those churches, E depois de nós estarmos em certas igrejas, not only the leadership, the senior pastor, não somente os pastores, o pastor sênior, but all the ministry team mas todo o time de ministração, intercessão, and some normal members até os membros started seeing healing, começaram a ver curas, started prophesying. começaram a profetizar. These churches started a new healing only service, Essas igrejas começaram a fazer cultos de cura, or they started doing prophetic rooms before the main service. ou também começaram a fazer salas proféticas antes do culto. And I see a pattern. E eu vejo um padrão nisso. The churches and the people that had the biggest breakthroughs As igrejas das pessoas que tiveram os maiores romperes were the ones that believed. foram aquelas que acreditavam. If you believe, you have active faith. Se você acredita, você toma passos de fé, atos de fé. Amen. Amém? So I want to already call, I don't want to waste your time. Então eu não quero perder tempo aqui. I want to call the Global Awakening team to be set up here already. And I want to call my wife Chafin to come up here for a second. And I'm going to start giving a quick testimony. Eu vou começar a dar um breve testemunho. So the first time I had an encounter with God when I was baptized by fire, Então a primeira vez que eu tive encontro com Deus e fui batizado no fogo, I felt like electrical power. eu senti um poder de eletricidade. And I fell on the ground. E eu caí no chão. And all my body I was having cramps. E todo o meu corpo estava tendo câimbras. And it hurt a lot. My hands wanted to get inside of my chest. E doía muito, as minhas mãos pareciam que queriam entrar dentro do meu peito. But Randy Clark said on the ministry time, Mas o Randy Clark falou durante o tempo de ministração nobody ever died of this. que ninguém nunca morreu disso. And make sure you don't tell the Lord to stop. E, por favor, não peça para o Senhor para Ele parar. There's people that told the Lord to stop that regret it later. Existem pessoas que elas pediram para o Senhor parar e depois elas se And arrependeram. I was so hungry. E eu estava com tanta fome. So even though it hurted so much, Então, mesmo que você tenha sido machucado, I kept saying, more Lord, more Lord, more Lord. eu vou continuar falando, mais Senhor. Ou melhor, mesmo que seja doendo durante a sua experiência, eu vou falar, mais Senhor, mais Senhor, mais Senhor. And I feel like the Lord knew how much I could handle. E sabe, eu acredito que o Senhor sabia realmente o quanto que eu aguentava. Because when I was in my limit of pain, Porque quando eu estava no meu limite de dor, it would stop. parou. And I could breathe a little bit, E aí eu consegui tomar meu fôlego, but then another wave would start. mas aí outra onda caiu sobre mim. And I was having visions. E aí eu comecei a ter visões. And I thought I was down on the floor maybe for 40 E minutes. sabe, durante essa experiência eu pensei que eu fiquei ali no chão durante uns 40 minutos, 50 minutos. But it ended up being almost 4 hours. Mas na realidade acabou sendo quase 4 horas. And when the next day I was feeling like turbo, full of energy. Sabe, no dia seguinte eu estava me sentindo no modo turbo, estava cheio de energia. So I started praying for healing, thinking, oh, now it's going to happen. E aí eu comecei a orar por cura, porque eu estava pensando, agora vai acontecer. And nothing happened. E aí nada aconteceu. But I still kept trying. Mas eu continuei tentando. 15 days later, 15 dias depois, an evangelist came to my hometown. um evangelista foi até minha cidade. And he prayed for me. E ele orou por mim. I didn't feel anything. Eu não senti absolutamente nada. Making the story short, E para resumir um pouquinho, next morning, na manhã seguinte, God put me in a supernatural encounter. Deus ele me colocou em um encontro sobrenatural. When I prayed for the guy to heal his feet, Quando eu estava orando por um rapaz, porque ele estava com uma condição no pé dele. and he was manifesting a little bit. Ele também estava manifestando um pouco. He was not only immediately delivered, Ele não foi só imediatamente liberto, all the pain on his feet was gone. mas toda a dor no pé dele sumiu. And when he went to stand up, E quando ele levantou para ficar de pé, he couldn't stand because his feet on fire. So he kept saying, "Oh, my feet on fire, my feet on fire," and he kept running everywhere. quando ele ficou de pé, ele não conseguia ficar parado porque o pé dele estava pegando fogo. Então falava: ai meu Deus, meu pé está pegando fogo, está pegando fogo. But that happened not in a church like this. Mas isso não aconteceu numa igreja como essa. It was a church that never saw a power of God really. Era uma igreja que ela
nunca tinha visto o poder de Deus ser manifesto. And I want my wife to quickly share her E testimony. eu queria pedir para minha esposa compartilhar rapidamente o testemunho dela. So when my husband Mark first started traveling with Randy, he would come home every time and pray for me. Então, enquanto o Mark viajava com o Randy, ele sempre voltava para casa e depois disso ele orava por mim. The third time after he had a trip, he came home and he prayed for me. Mas depois da terceira vez, ele foi ter uma agenda com o Randy, ele chegou em casa e ele orou por mim. Nothing happened. I didn't feel anything, and we went to bed. Nada aconteceu realmente, eu não senti nada e nós fomos deitar. The next morning, we went to the beach with some of our friends, and we were sitting there with our daughter. Na manhã seguinte, a gente foi para a praia com alguns amigos, e nós estávamos lá na areia com a nossa filha. And a little girl ran up to be with our daughter, and the mom came running after her. E aí uma garotinha veio para brincar com a nossa filha, e a mãe dessa garotinha veio junto com ela. And immediately, the word thyroid came in my head again and again. Thyroid, thyroid, thyroid. E aí a palavra thyroid começou a aparecer na minha mente. Tireoide. Obrigado. A palavra tireoide, ela começou a aparecer na minha mente, vez após vez após vez. And I've never gotten a word of knowledge in my life. E eu I nunca- didn't even really know what it was. Eu nunca tinha tido uma palavra de conhecimento antes, eu não fazia a menor ideia do que se tratava. And so I was nervous to say anything. I didn't say anything, and the woman left with her child. Então, como eu não sabia como me aproximar até ela e falar isso para ela, eu deixei a mulher sair com a criança. Immediately, I felt regret, and my heart started pounding. E imediatamente eu senti um arrependimento no meu coração. But thankfully, by the grace of God, our little daughter ran after her daughter. Mas pela graça de Deus, a nossa filha levantou e foi atrás da menininha. So God gave me another chance to be bold and put away my fear and go ask this woman if she had thyroid problems. E Deus, ele me deu mais uma chance pela graça dele para poder me aproximar dessa mulher e perguntar se ela tinha alguma condição na tireoide dela. When I asked her, her face immediately dropped open and said, "Yes, I do. How do you know?" Quando eu falei para ela, ela ficou boquiaberta e ela falou assim: "Sim, como é que você sabe disso?" And then my face did the same thing hers did, and I said, "No way, you really do?" E aí a minha cara ficou eu também fiquei boquiaberta, eu achei incrível. E eu falei: "Sério que você tem isso?" And then after we got over the shock, E aí depois a gente foi pro shopping. I explained to her that it's the Holy Spirit and that He wants to heal her. E lá eu expliquei para ela que era o Espírito Santo e que ele queria curar ela. She began to cry and tell me that she was raised in a Jehovah's Witness home and she has a lot of religious trauma. E ela começou a falar sobre a experiência que ela teve antigamente, que ela tinha muitos traumas religiosos. So because of this word of knowledge, we were able to lead her to the Lord and pray for her thyroid. Então, por conta disso, dessa palavra de conhecimento, nós fomos capazes de poder orar pela tireoide dela e ministrar sobre ela. And ever since that day, I still receive words of knowledge through that impartation. I've gotten shin splints, osteoporosis, rare blood disorders. E desde esse dia, desde que o Mark orou por mim, eu venho tido palavras de conhecimento sobre tantas condições diferentes. I get things that I didn't even know existed. Às vezes eu tenho palavras de conhecimento sobre coisas que eu nem sabia que existiam. And I didn't feel a single thing when he prayed for me. E quando ele orou por mim, eu não senti absolutamente nada. So I want to encourage all of you tonight that be expectant of what the Lord's going to depart in every single one of you. Então eu queria falar para todo mundo aqui nessa noite, aumenta as suas expectativas para aquilo que o Senhor vai fazer. Amen. One thing that John Wimber, Dr. Randy Clark's spiritual father, taught him Uma coisa que o John Wimber, que é o pai espiritual, que era o pai espiritual do Randy Clark, ensinou para ele foi is that God does not waste his power. que Deus, ele não desperdiça o poder dele. He's the best investor Ele é o melhor investidor in every possible area. em todas as áreas possíveis. But I believe that tonight, Mas eu acredito que essa noite, if you truly are going to start being a soldier of the Lord, se você realmente começar a ser esse soldado de Deus, at minimum, no nível mínimo, sharing your testimony on the streets compartilhar o que Deus fez, o seu testemunho nas ruas, or on the workplace ou talvez no seu trabalho, or wherever God tells you, ou em qualquer lugar que Deus te direcionar. He's going to give you that power. Ele vai te dar esse poder. Let me tell you something, Deixa eu te falar uma coisa. and that's something my wife says a lot. Isso é uma coisa que a minha esposa fala bastante. Sometimes 2 minutes Às vezes 2 minutos that you're
feeling bad and maybe afraid, que você está se sentindo mal e talvez até com medo to share the gospel with a stranger on the street, de compartilhar o evangelho com um estranho, when God told you to, e depois de Deus ter te falado para você fazer isso, that could be what saved that soul from eternity in hell. isso pode ser o que iria salvar a vida dessa pessoa para que ela não passasse uma eternidade no inferno. You don't know if that person could be the next Billy Graham, Você não sabe se essa pessoa poderia se tornar o próximo Billy Graham, or someone else that has a huge impact for the kingdom. ou outra pessoa que teria um impacto gigantesco no reino de Deus. Jesus is worthy. Jesus é digno. We need to stop playing church. A gente precisa parar de ficar planejando. We need to wake up in the morning, Precisamos acordar na manhã, pick up our cross, pegar a nossa cruz at least share the gospel e pelo menos compartilhar o evangelho with one stranger com um estranho in the day, no nosso dia, talvez, or maybe at least one in the week. ou talvez pelo menos uma pessoa durante a semana. I guarantee you Eu garanto para você that Pastor Danilo que o pastor Danilo is going to like and is going to agree with what I'm going to say. vai concordar com aquilo que eu vou falar. If each of you that are member of this church Se cada um aqui que é membro dessa igreja share the gospel with one person in 30 days, compartilhar o evangelho com uma pessoa em 30 dias, I mean, you save a soul, one soul in 30 days. sabe, você leva uma pessoa até Jesus, uma pessoa só durante um tempo de 30 dias. You don't even need a miracle for that. Você não vai precisar de um milagre para isso. Think about how much this church would grow, Pensa o quanto que essa igreja iria crescer. and that you're expanding the kingdom, E aí você está expandindo o reino and you're helping the local church that God has gifted you with. e também você está ajudando a sua igreja local que Deus presenciou. It's a presenteou. win-win situation. É uma situação de ganho ou ganho. Amen? Amém? So this is what I want to do. Então eu quero fazer o seguinte. If you're ready to be a soldier of the Lord, Se você está pronto para se tornar um soldado do or you Senhor, want more of God, ou se você quer mais de Deus, please stand up. por favor, fica de pé. And during this type of ministry, E durante esse tempo de ministração, we have people that feel some heat in their body. algumas pessoas vão começar a sentir calor nos seus corpos. Some feel a lot of heat, like they will sweat. Alguns vão começar a sentir muito calor e vão começar até a suar. Some people start shaking. Alguns vão começar a tremer. Some people feel a lot of peace. Outros vão sentir muita paz. Some people start laughing. Outras vão começar a rir. Some people might feel electricity. Outras talvez possam sentir eletricidade. And some people might not feel anything. E outras podem não sentir nada. But I pray that today is your day. Mas eu oro para que hoje seja o seu dia. And I ask the church to help with the people that are sitting up there. E eu quero pedir para os voluntários, para a igreja ajudar com as pessoas que estão I na don't know galeria. if you guys want to help guide some other people there or bring them down. However you guys want to do it, I honor. Eu não sei se vocês querem levar as pessoas do time da Global lá para cima ou se vocês querem trazer as pessoas aqui para baixo. De qualquer forma, eu honro aquilo que vocês vão fazer. Então, Listen to this testimony ouça esse testemunho that we got today que nós recebemos hoje, from last night da noite passada, in this church. nessa igreja. You don't need our hands to receive power. Você não precisa das nossas mãos sobre você para The receber Holy poder. Spirit can fall and just touch you sovereignly. O Espírito Santo pode vir sobre você e te tocar de uma forma soberana. If that happens after the prayer, E se isso acontecer depois da oração, please receive. por favor, The receba. testimony we got yesterday, they messaged my wife on Instagram. O testemunho que a gente recebeu ontem foi através de uma mensagem que mandaram no Instagram da minha esposa. And the lady said, E a moça falou assim: well, that really impacted me when you talk about control and just giving up control for the Lord. I think that was a turning key for me. sabe, eu acho que me impactou muito quando você falou sobre entregar o controle para Deus. Realmente foi um ponto de chave, de virar de chave na minha vida. And she said, when I prayed, E ela falou que quando eu orei, she felt a wind hitting her. ela sentiu como se um vento batesse contra And the ela. next thing, she was already down. E aí depois ela já estava no chão. And she feels that her life has been transformed. E ela sentiu realmente que a vida dela foi transformada.
What you believe Aquilo que você crê is what you vai ser aquilo. reap. Ah, Colhe. Aquilo que você acredita vai ser aquilo que você vai colher. Put your hands up like this. Por isso eu queria pedir, coloca as suas mãos assim, com as palmas para cima, como se você fosse receber um presente. And I want you to close your eyes. E queria pedir, feche os seus olhos. Put your eyes on Jesus. Coloque os seus olhos em It's Jesus. nothing to do with us. Não tem nada a ver com a gente. It's all about Him. É tudo sobre Ele. And when I do the prayer, E quando eu fizer a oração, if you start feeling something in your hands or something kind of like we talk about it, se você começar a sentir algo nas suas mãos ou algo do qual eu compartilhei aqui, I want you to please immediately just start coming for the team to pray for you. eu quero que você imediatamente saia do seu lugar e But venha I'm- aqui para que o time ore por você. But I'm going to do something a little different too. Mas eu também quero fazer uma coisa diferente. Even if you don't feel anything, Mesmo se você não sentir nada, but you are hungry, mas se você está faminto, I also want you to come. eu também quero que você venha. Amen? Amém? So be ready to receive. Então esteja pronto agora para receber. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Father, in the name of Jesus, Pai, em nome de Jesus, I pray that you open heaven even more above this church. eu oro para que você abra os céus ainda mais sobre essa igreja. Commission your legions of angels, Lord. Envie os teus anjos nesse lugar, Senhor. Fire angels, war angels, you know the ones that we need. Anjos de fogo, anjos de guerra, você sabe de qual a gente precisa. And Lord, in the name of E Jesus, Senhor, em nome de Jesus, I pray that you release your thunder here now. eu oro para que você libere o seu relâmpago aqui agora. Release waves of lightning in this place. Libera ondas de eletricidade, That your raios pillar of aqui. fire fall Que here. eles sintam o seu fogo cair More, aqui. Lord. Mais, Senhor. More, Lord. Mais, Senhor. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. More power. Mais poder. More love. Mais amor. More peace. Mais paz. Come, Lord. Vem, Senhor. And if you can start coming now, Vocês podem come, Holy começar a Spirit. vir. More. Se você está sentindo, More. você Come pode receive. começar a vir receber. Come receive. Pode vir receber. Se você Thank está na you, Holy galeria, Spirit. pode descer as escadas e vir até aqui na Thank frente. you, Lord. Obrigado, Espírito Santo. And Obrigado, Senhor. I want to pray Eu quero orar specifically on the stage. especificamente aqui da plataforma. If you feel a call Se você sente um chamado to be a missionary para ser um missionário or evangelist, ou um evangelista, and I will also pray from here e eu também quero orar daqui de cima do púlpito, for whoever Pastor Danilo or Antonio wants me to pray. para qualquer um que o pastor Danilo ou Antônio quer que eu ore. So if that's you, missionary or evangelist, please come up here. Então, se você tem um chamado de evangelista, um chamado missional, vem aqui até a plataforma. More Jesus. Mais Jesus, More Lord, more. mais Senhor, mais. Here. Vamos assim. Close your eyes. Feche Hey, seus olhos. go behind him. Amigão, Hey, go behind him. Come, Holy Spirit. Tell him a wave is going to fall on him now. a onda vai cair sobre você agora. Father, in the name of Jesus, Em nome de Jesus. fire, fire. Fogo, fogo, More, Lord. mais Senhor. Don't resist. I saw the little step back. Não resista, eu vi o passinho para trás. Lord, I pray that another wave fall on him. In Pai, eu oro Jesus' por outra name. onda caindo sobre Jesus' ele agora, name. em nome de Jesus. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Vamos essa linha aqui, ó. Fazer uma linha aqui, por favor, ombro com ombro. Tradutores, se você é um tradutor, eu queria pedir, não traduza as orações, mas a gente vai precisar muito que você seja um catcher agora. A gente vai ter momento de oração por cura e aí você vai poder traduzir, mas agora seja um catcher, para que as pessoas não caiam e se machuquem. And global team, if the floor gets full of people, you're welcome to start moving to the crowd. Come more forward. Come more forward here. Pega uns catchers. Catcher. Follow me. Okay, guys, close your eyes. Put your hands up. Feche os seus olhos. Here. Aqui, ó. Okay. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. More power. Mais poder.
Father, in the name of Jesus. Pai, em nome de Jesus. Fire! Fogo! Fire! Come, Holy Spirit. Fogo, vem Espírito Santo. Fire! Fogo! Fire! Fogo! Fire! Fire! Fogo! Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Come, Holy Spirit. Vem Espírito Release your Santo. fire. Libera seu Come, fogo. Holy Spirit. Vem Come, Espírito Lord. Santo. Vem, In Senhor. Jesus' name, Em more. nome de Jesus, mais. More. Mais, More. mais. More. Mais. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Come, Holy Spirit. Vem Espírito Santo. Thank you, Lord. There's always more. Obrigado, Senhor, porque tem sempre mais. So I pray that a lightning will fall. Eu oro para que relâmpago venha cair. Now, in Jesus' name. Agora, em nome de Jesus. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito In Santo. Jesus' name. Em nome de Fire. Jesus. Fogo. Fire. Fogo. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Thank you, Santo. Lord. Obrigado, Release Senhor. your power. Libera o seu poder. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Come, Holy Spirit. Mais, Espírito Santo. Toca ela agora. Toca. Fire. They have a call to Portugal. One of Portugal. pastors, Yes, we need it. musicians. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Lord, I pray that your fire will overflow from them. Mais sobre ela. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Thank you, Santo. Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Lord, in Jesus' name. Senhor, em nome de Fire. Jesus. Fogo. Come, Holy Spirit. Mais, Espírito Santo. Fire. Fogo. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Tem uma outra ali, ó. Ora pra ela. Você, por ela. Vai. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Lord, I release your fire now. More, more, more. In Jesus' name. Jesus' name. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Just receive, just receive, just receive. Apenas recebe. Não ora junto. Come, Holy Spirit. Lord, in Jesus' name, Em fire. nome de Jesus. Fogo. More, more. Mais. Fire, fire. More, Lord. Mais, Senhor. Come, Holy Spirit. In Jesus' name, I release fire now. In Jesus' name, in Jesus' name. Tem mais alguém? Será ou não? Não, né? Let's ask Pastor Antonio. Chuck. Chuck. Pastor. Tem mais alguém, pastor, que vocês querem fazer oração antes de mudar para a cura ou não? Deixa eu ver. Tá. Vou orar mais uma vez, Já orei uma vez. Essa de depressão. Tá. Pai, no nome de Jesus, eu amarro qualquer força das trevas, quebra o poder comando aqui, saia. Ansiedade, saia. Depressão, saia. Vem, Espírito Santo. Põe a mão no coração. More love. Mais amor. The love is gonna fill the wounds of your soul. O amor, ele vai curar as feridas da sua alma. And more plenitude of the Spirit. E também ele vai derramar uma plenitude do Espírito. So Holy Spirit, come with your love Então o Espírito Santo vem com o seu amor and your peace. e a sua paz. Now, Agora, in Jesus' em name, nome de Jesus. let it all out. Senhor, tira tudo aquilo que está dentro Let dela. it all out. Tira todas as feridas. Out, Fora, pra Out, fora. As out, traumas, pra fora. out. Pra fora, out, pra fora, out. pra fora. Holy Spirit, more. Espírito Santo, mais. Fogo. More. Fogo. Okay. Put your hands this. Come, Holy Spirit. Fire. Fire. Jesus' name. More. 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 Everything that's not hers, be gone in Jesus' name. Peace and power now. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Isso acontece comigo também?
Hands. Receive. Tell him to receive. Come, Holy Spirit. Lord, in Jesus' name, fire. More fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Everything that's not His begun, fire. Activate these hands for gift. These hands will heal the sick. Heal the sick. Cura. No nome de Jesus. Amém. Check. Global team, like I said, you guys can start moving towards the crowd, and then make sure you come back so we can give words of knowledge. Come, Holy Spirit. Eu oro para uma unção maior de poder, de libertação, daquelas que, quando ele entra no lugar, os demônios já vão sair, Senhor. Aumenta a unção de libertação e de cura na vida dele, Senhor. Libere o seu trovão e o seu fogo nele agora. Fogo! Aqui, ó. Come, Holy Spirit. Lord, in Jesus' name, fire. Come, Holy Spirit, huh? Fire. Come, Holy Spirit. Thank you for your daughter, a sua filha que você ama tanto, Senhor. Eu quebro todas as mentiras do inimigo sobre ela, quem ela é e o destino dela, Senhor. Peço que o Senhor encontre com ela agora. Espírito Santo, libera o seu poder. Fogo! Acabou, né? Como que os caras tá? Você consegue ver eles? Se eles estão já no fundo ou não? Global Team, make sure to go on the highways. Se você está em cima, você quer receber oração, eu queria pedir para você descer aqui embaixo. O time vai entrar aqui nos corredores, vai começar a orar por transferência de unção. Check. Não tem mais alguém, não. Check. Ok. Global Team, start making your way back. You know, when you start moving the gifts of healing, sabe, quando você começa a se mover nos dons de curar, there's some types of illnesses, I don't know why. There's some type of sickness, I don't know why. E talvez você tenha alguma doença e não sabe por quê. That when I pray for, I see more healing than others. E sabe, quando eu oro, às vezes nesse tipo de caso eu vejo mais curas do que em outros casos. But something that I always see healing. Mas uma coisa na qual eu sempre vejo curas. Let's say it's at least 90%. Vamos falar que é mais ou menos 90% das vezes. Problems on your neck. São problemas no pescoço. With pain. Com dor. Or lack of mobility. Ou talvez uma falta de mobilidade. Or back pain. Ou talvez dores nas costas. So if that's you, I would want you to stand up. Então, já tá. So if that's you, just put your hand up. Então, se isso faz sentido para você, se você tem dores no pescoço, nas costas, eu queria pedir para você levantar a sua mão, uma mão. And I need somebody down there with a mic to go. Isabela, where? Oh, let's start. Eles vão começar a entregar palavras de conhecimento. If that's for you, e se isso para você, put your hand up. Coloca a sua mão para cima.
Okay? Ok? Se eles vão começar a entregar as palavras de conhecimento. Se fizer sentido para você, coloca a mão para cima, mas também olha e tenta decorar quem que é a pessoa que compartilhou para orar por você. You can already be healed when you put your hand up. Eu vou te falar, você já pode ser curado só de colocar a sua mão para cima. I have a video testimony Eu tenho um testemunho em vídeo that this girl, que uma garotinha, she got healed ela foi curada online online, from hearing the word of knowledge. somente de escutar a palavra de conhecimento. Online. De uma forma, ela estava vendo online. Everything is possible for whoever believes. Tudo é possível para aquele que crê. Raise your faith. Aumenta a sua fé. Claim your healing. Toma posse da sua cura. By his stripes we are healed. Pelas suas feridas nós fomos curados. The cross was not for nothing. A cruz não foi por nada. His suffering was not for nothing. O sofrimento de Jesus não foi por nada. For you not to believe in your healing. Não foi para você não crer na sua cura. Raise your faith. Aumenta a sua fé. All right, let's get started with Global Team. Então a gente vai começar com as palavras de conhecimento. Issue with your backbone. Issue with the backbone. Um problema com a sua